Fala galera X, estamos de volta agora com a Copa X, a Copa que vai acontecer, a outra não vai ocorrer, a gente sabe disso, né? Dessa vez com o grupo D. Mestre Thiago, como é que a gente está aí com o grupo D hoje? O grupo D é um grupo poderoso, né? Se a gente for analisar, mestre, é um grupo até da morte na Copa do Mundo de Futebol, mas não é a Copa do Mundo de Futebol, a Copa do Mundo X vai envolver os nossos critérios ligados aqui. Vou sumir, hein? PIB, água, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, taxa de desemprego e o comércio ligado à exportação. Pois é. Estamos aqui com os poderosos Uruguai, Costa Rica, Itália e Inglaterra, né? E o Anjo que ficou triste, né? Que no último grupo ele não pôde falar tantos detalhes históricos. Agora, mas tem a riqueza absurda, né? Vou deixar você dar aula sozinho, nem vou sumir. Não, mas a gente precisa da geografia nesse momento. Vamos lá, também. eu vou servir como ferramenta hoje. Com a ripa, gente. A ripa que, né, vai punir os infiéis, os impuros. Vamos lá. Esse primeiro item do PIB, a gente percebe aqui, né? Olhando rapidamente, percebemos a Inglaterra aqui no topo, né? 2,4 trilhões, né? Seguido da Itália. Logo após aqui o Uruguai e, por fim, a Costa Rica. É interessante perceber que o padrão europeu aqui de produção, né, se faz presente. Isso está muito ligado a uma hegemonia comercial, principalmente inglesa, já estabelecida na Europa, galera, mesmo antes da industrialização. É engraçado que alguns alunos eles têm esse macete, né, de sempre relacionar a Inglaterra como grande potência só depois da industrialização. Mas, gente, mesmo antes do século XVIII, a Inglaterra já tinha uma boa aquisição econômica. Vamos lembrar que os principais bancos surgem primeiro na região britânica, é uma região que vai sofrer uma unificação territorial muito interessante já na passagem do século XIV para o século XV. Com o rei Arthur, né, mestre? Não foi rei Arthur? Não. Botaram o meu filho de Arthur por causa do rei Arthur, não existe o rei Arthur. Não, Henrique VII, amigão, o pensei primeiro que era monarca da... Desculpa a ignorância, galera. Não, Arthur ainda nem descobriu se existiu ainda, né? Estamos indo lá. Tem eu acredito. E a Itália, obviamente, né? Passando ali a partir da Segunda Guerra Mundial, principalmente, com um projeto industrialista forte ligado ao Mussolini, também aí tem um destaque nesse processo. Então, por mais que esteja num período de crise, né, mestre? Sim. Ainda assim, é um inegável sucesso. Então a gente percebe aqui em primeiro lugar... Inglaterra em primeirão. A Itália em segundo lugar. O Uruguai fica na terceira posição. Nosso querido Mujica ainda não está tão ganancioso. E a Costa Rica em quarto, né? Legal frisar, né, pessoal, que a Itália vem passando por uma transformação política, né? Hoje você tem lá uma presidência ligada a um setor mais moderno, né? Também liberal, né, de certa forma, né? E é uma característica que a gente tinha falado lá no grupo C e agora a gente continua observando isso, né? A Inglaterra também passou por essa transição política com o Gordon Brown, né? E o David Cameron, né? Tendo ali essa transição política no parlamento inglês, né, nos últimos anos devido à crise, né? O Uruguai, né, tem um PIB pequeno, mas também lembra, né, pessoal? Esses PIBs de Uruguai e Costa Rica são pequenos porque é uma população muito pequena. Sim. São países menores e não podem ser comparados igualmente com essas grandes potências, né, mestre? Com certeza. Vamos lá. Mestre, você tem muito falado do Uruguai, mestre. Você que é um homem internacional, gente, que conhece o mundo, um cidadão do mundo, né? Quando você esteve no Uruguai 18 vezes, dizem aí, pelos corredores, é verdade isso, mano? Foram 17, na verdade. A 18ª vai acontecer agora, daqui a pouco, né? Mas o Uruguai realmente tem um destaque muito interessante num país de uma dimensão geográfica muito pequena, mas com uma cultura muito arraigada, com um novo presidente que vem tentando trazer novos padrões de consumo, né, mestre? Sim. Novos padrões de comportamento, uma ideia de sustentabilidade, já vem trazendo aí a questão da liberação, né, da maconha para usos medicinais e usos, né, recreativos, vamos dizer assim. É aí um país muito diferenciado nos padrões políticos, né, que prega uma austeridade sem ser austero, né? No sentido de não ter aquele rigor de cortar saúde e educação, mas pregando um estilo de vida diferente, né? Nós somos fãs do Mujica aqui no Projetinho, somos suspeitos, né? Então é uma questão de observar um novo modelo, uma nova proposta para a América Latina, né? Aqui eu vou puxar o bonde da água, né, gente, mais para a geografia. Percebam que o Uruguai, como é comum os países da América do Sul, que tem uma disponibilidade hídrica muito avantajada, 36 mil metros cúbicos de água por pessoa ao ano, é uma coisa assim monumental, primeiro lugar disparado, né? Temos aqui também a Costa Rica, que
novamente falando de um país latino-americano onde existe uma presença hídrica muito maior, a gente pode fazer relação também com o clima, são climas mais chuvosos, e também com a vegetação mais preservada em comparação à Europa e os Estados Unidos, né? Então aqui, segunda posição para a nossa boa Costa Rica, né? A Itália e a Inglaterra, países europeus, clima temperado, mais frio, né? Clima um pouco mais rigoroso. A Itália em terceiro e a Inglaterra em quarto, né? Ficou aqui certinho a escadinha. Então você percebe, gente, olha que interessante. Quando fala do PIB, é decrescente, né? Ou seja, América Latina e Europa, né? Quando você fala de recursos naturais, é América Latina e Europa no sentido crescente, né? Então é uma característica interessante de ser observada. Isso até faz com que a gente perceba porque o imperialismo se fez presente nesses países, né? O imperialismo do século XIX e início do século XX se faz presente por uma necessidade de busca de tipos, né, de recursos de matéria-prima, recursos hídricos, recursos esses que são escassos na Inglaterra, na Itália, na Europa, e vai ser buscado na África, na América e na Ásia. Sem dúvida alguma, né? Isso é um modelo interessante que a gente acaba vendo no IDH também, nessa mesma característica que o Gabriel está mencionando. Vemos aqui, né, pessoal, o Uruguai, né, vai ficar em terceiro, né, 792, porque está um pouquinho à frente da Costa Rica com 773, né, em 62º lugar, né? Então, você percebe aqui, quarto lugar para Costa Rica, né? E aí, quando a gente vai para a Europa, você percebe os maiores IDHs do mundo, né? Aí aqui uma luta parelha, olha que interessante esse grupo, né? Um com posição 25 no mundo e outro com posição 26 por uma diferença ali, né, de apenas 6 décimos, não, né? Centésimos, milésimos, né? Ou seja, uma disputa muito acirrada entre IDHs muito próximos, mas deu o primeiro lugar para a Itália, segundo para a Inglaterra. Uruguai e Costa Rica completam a lista, né? Desemprego, mestre. Vamos lá, no desemprego a gente percebe que ficou um pouco acirrado também, né? Diferentemente... É uma média relativamente parecida, né? É interessante aqui perceber que o Uruguai acabou atingindo a menor marca, né? 6%, você já percebe aí como a política do Mujica está fazendo uma diferença nessa questão, né? Dando mais oportunidades, uma ideia de distribuição de renda, que é uma tendência... Podemos chamar de bem-estar social esse governo? É um pouco forte, talvez, né? É, até porque o bem-estar social... Não sei como a galera da geografia trata, né? Mas acaba sendo uma política mais ligada a grupos liberais, né? Grupos de direita. Mas, de qualquer forma, prezando um pouco mais por valores humanos, né? Com certeza. Do que outros modelos mais liberais, né? E aí, como é que segue a lista? A Costa Rica, né? Bem parelha aqui é a Inglaterra, né? Por 1/10, por 0,1%. Acirrada, né? Ficou um pouquinho na frente da Inglaterra. E, no caso, a Itália acabou ficando por último, né, mestre? Lembra aquele lance, gente, que o Zé Bonner falou com vocês lá no grupo B, se eu não me engano, sobre os PIGs, né? Onde Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha compunham o grupo dos países mais atingidos pela crise da União Europeia, né? Então a Itália ainda tem um resquício disso, claro, com uma recuperação muito significativa, né, 8,4%, bem distante da Grécia que a gente viu no grupo anterior, né, com a média de quase 30%, mas uma taxa de desemprego bastante alta, né? Percebemos aqui, pessoal, na Costa Rica, um desemprego baixo, né? E interessante que, já jogando para o último quesito, onde apesar dela ser a 80ª do mundo em relação à exportação, ela se pauta muito na exportação de produtos ligados a eletroeletrônicos, né? Intel tem fábricas hoje na Costa Rica, né? Então é um país que segue um modelo diferente, né? Um modelo de desenvolvimento bastante incomum porque a gente vê na América Latina ligado a produtos de valor agregado um pouco mais elevado, né? Mas ela ficou infelizmente em quarto lugar porque não vai ter um grande volume. Uruguai, 70º, né? Quinto do mundo, né? Vai ser o terceiro. Aqui na Europa, novamente uma disputa acirrada, né? Parece que no futebol, na vida real, Inglaterra e Itália tem uma rivalidade, né? Você vê aqui a Itália novamente em primeiro com o nono, mas a Inglaterra bem pertinho ali com o segundo lugar, 11ª posição mundial. Mas interessante que isso inverteu, né, mas porque tradicionalmente a Inglaterra sempre foi líder, né? Ou tem uma tradição de liderança comercial no mundo, né? Isso é interessante perceber, né? Tanto aqui na questão do desemprego como na questão do comércio, a Inglaterra sempre teve uma tradição, até pelo próprio movimento trabalhista, pela questão fabril, ligado ali à indústria têxtil, né? Mas imagino que, até por uma questão da moeda, né? Não sei se isso acaba influenciando nas taxas de exportação, pelo caso de ser a Libra aqui, isso torna talvez o produto britânico menos atrativo, né? Não sei se, já que é uma moeda que tem um valor de troca maior. Você vê, né? Esse é o toque
toque angelical, né, gente? Com certeza, né? Se o produto ele é fabricado dentro de uma lógica de uma moeda muito valorizada, a exportação tende a ser menor. Isso é um problema que acomete a União Europeia. E a Ásia tem vantagem, né? Porque desvaloriza cambialmente suas moedas o tempo inteiro. Isso faz com que as exportações sejam maiores. Maravilhoso Xing Ling, né? É, Xing Ling. Eu vou até tirar meu óculos, vou colocar aqui em cima. Estão me chamando aí de motorista de van, né, gente? Eu acho isso um preconceito com os nossos motoristas de van, que nos ajudam nos momentos de greve dos rodoviários, né? Deve considerar essa questão. Eles não vão ser feios como eu, sou muito bonito. Beijos aos motoristas de van. Galera, vamos olhar aqui agora. Eu tirei o óculos porque a coisa tá sinistra aqui, né? Perceba aqui uma rivalidade, porque, ó, se a gente perceber, Uruguai com 2 primeiros lugares, Itália com 2 primeiros, Inglaterra parece estar perigando. Vamos analisar grupo a grupo, a gente vê quem teve mais vantagem, né? Aqui, pessoal, percebemos 2 primeiros lugares para o Uruguai e 3 terceiros. A Itália tem 2 primeiros, 1 terceiro, 1 segundo, mas tem um quarto. Olha que situação delicada. A Inglaterra tem 1 primeiro, 2 segundos, 1 terceiro e 1 quarto. A Inglaterra está um pouco mais atrás. A Costa Rica, pobrezinho, já podemos dar adeus a ela, infelizmente. Valeu, Costa Rica. Sempre aquela participação interessante, né, pessoal? Levando a porradinha na primeira fase. Mas, galera, o que percebemos aqui é que, infelizmente, né, apesar do nome do meu filho ser Arthur e eu amar o rei Arthur, como eu já mencionei, a Inglaterra vai ficar de fora. E o empate técnico, né, na primeira posição. Vamos dar aqui ao Uruguai o crédito, porque a Itália ficou com o 4º lugar. Que a gente gosta mais do Mujica. E a gente gosta mais do Mujica, desculpe, tá? Você vai falar, Thiago, você está sendo arbitrário. Estou, desculpa, né? O Projeto X está sendo e, né, não fique chateado, né? Até porque devemos ser simpáticos aos vizinhos uruguaios. Gente, espero que você tenha gostado. Considerações finais, mestre. Galera, esse grupo ficou incrível, né? Que a gente tem uma passagem interessante do Uruguai e Itália. Eu acho que cada vez mais vai ficar apertado, né? Tá ficando cada vez mais difícil. E um país tradicionalíssimo eliminado na primeira fase. Né? Como a gente falou no início, é o grupo da morte, né, gente? Parece que, né, deu a América Latina aí, pelo menos dessa vez, tendo vantagem com a Inglaterra. Olha como a história é maravilhosa. Subvertendo a Copa X, quebrando a história, os paradigmas da história, gente. Maravilhoso isso. Galera, dá um abraço aqui no mestre Gabriel Feitosa. Agradecemos sua presença e fica com a gente aí na Copa X. Valeu, pessoal. Valeu.